Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo paz e saúde. Agradeço também a atenção aqui disponibilizada para esse vídeo. E aqui o que eu pretendi fazer foi um breve resumo a respeito relacionado à terceira parte da nossa unidade 1. E aqui nós vamos falar exatamente do trabalhador contemporâneo. Ok? E vamos falar a partir de uma ideia muito interessante aqui, que é desse pensador italiano. Ele é pesquisador, historiador, cientista social, chamado Giuseppe Coco, né? E que ele apresentou essa ideia chamada Nova Composição do Trabalho Contemporâneo, num evento chamado Café Filosófico, que alguns de vocês ou todos já devem ter conhecido e assistido. Ok? E ele lança a mão também de um conceito muito importante, que na verdade não é novo, que é o conceito de imaterialidade. Ele vai falar da dimensão intangível do trabalho. Nós vamos ver a seguir, ok? Então, é isso. Bom, pessoal, tivemos dois encontros, digamos assim, produtivos, e que esses dois encontros trataram exatamente da ideia do surgimento, de como é que surge e aparece o trabalhador, o indivíduo contemporâneo, aliás, o indivíduo moderno. Ok? Nós vimos que o trabalho, no primeiro momento, ele era visto como sofrimento. Havia uma crença em torno do trabalho, num momento antigo, né? No período grego, digamos assim, e nós vimos que o trabalho era visto como algo penoso, algo sacrificável demais, né? E visto como algo, como uma prática de penitência, né? E que a atividade de trabalho ela tinha um valor muito pejorativo, porque ele era realizado por pessoas que não necessariamente exercitam a inteligência, por um lado, e que também o trabalho era destinado aos estrangeiros ou aos escravos, né? No exemplo grego. Ok? Mas que em um determinado momento da história, e nós vimos, né, que o trabalho ele passa por uma mudança de perspectiva e de crença em torno dele, e esse trabalho passa a ser algo digno de ser exercido pelo homem. O trabalho ganha status de dignidade. O trabalho ganha status de algo nobre, um dom de Deus, algo divino. Ok? E o trabalho, então, deve ser exercido por pessoas dignas. Então, muda-se não só a concepção, mas o status em torno de quem realiza a atividade de trabalho. Ok? Isso, claro, advém com uma nova perspectiva sobre a economia, que é o desenvolvimento do capitalismo. Mas, com essas mudanças de perspectiva sobre o trabalho, vimos também que surgem também algumas marcas importantes desse trabalhador moderno. Existem algumas demarcações importantes, que é exatamente o seu caráter disciplinar, né? Nós vimos que a questão ética em relação ao trabalho, em relação àquilo que produz, e a relação desse trabalho com o seu empregador deve ser uma relação ética também. Nós vimos que esse trabalhador deve ter alguns atributos ligados, conectados à sua motivação e capacidade de resolução de problemas, né? Esse trabalhador deve ser um trabalhador especializado, né? Vimos também como o trabalhador ele é observado no modelo toyotista, aliás, no modelo terrorista. Passamos pelo Fordismo e chegamos até o Taylorismo, ok? Então, pessoal, até o tópico lá naquele slide, toyotismo, nós vimos que surge a figura do trabalhador polivalente, né?
que é exigido ao máximo em sua performance profissional, né? Que é um atributo qualitativamente pessoal, né, do trabalhador e que pode ser melhorado paulatinamente pelas empresas. Então, esses trabalhadores eles têm que efetivamente ser multifuncionais, muito bem treinados e que deve, digamos assim, estabelecer resoluções de problemas nas empresas. Então, há uma expectativa muito grande sobre os trabalhadores. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que as mudanças promovidas pelos impactos do modo toyotista de produção a nível global, né, ele trouxe muitas novidades para o mundo social e econômico, como nós sabemos. Hoje nós temos amplos serviços e mercadorias espalhados pelo planeta, né, e trouxe muita qualidade de vida também, né. Nós temos acesso a muitos serviços interessantes no setor do ensino, da educação, no setor da economia como um todo, né. Nós temos muitos alimentos, nós temos muito vestuário, muitos serviços, né, e podemos até escolhê-los, né, por exemplo. Mas o aspecto contraditório também, por incrível que pareça, é que a qualidade de vida dos trabalhadores também decaiu, né? Por conta, então, pessoal, das pressões do ambiente competitivo e pelos transtornos pessoais associados às relações interpessoais no ambiente do trabalho, né, que também são coisas associadas a esse mundo competitivo. Então, o trabalhador tem adoecido mais por conta da própria dinâmica do mundo do trabalho. Então, sabendo disso, gente, então é importante que as empresas, os trabalhadores e a sociedade em geral, ela possa debater sobre, digamos assim, essa aparente perda de qualidade de vida dos trabalhadores e promover políticas públicas, digamos assim, no sistema de saúde e nas leis vigentes aí, né, na legislação vigente, que possa, na verdade, gente, mitigar, né, esses problemas, que são, na verdade, transtornos mentais, doenças vasculares, insônias e outras doenças pessoal, oriundas do mundo do trabalho, que antes tinha um nexo causal, um nexo de causa relacionada, sobretudo, ao ambiente insalubre de trabalho. E o que é um ambiente insalubre? É aquele ambiente de risco químico associado a um ambiente de risco econômico, ergonômico, né? É o trabalhador ali entre as máquinas, entre o escritório, entre os móveis de escritório. Então, o nexo causal estava muito mais conectado a esse ambiente de risco físico do que necessariamente associado à própria organização do trabalho. A grande novidade na psicodinâmica do trabalho é que um psicólogo importante que nós vamos ver depois, ele vai verificar que é a própria organização do trabalho, que são as interações sociais, as relações interpessoais, é que vão promover efetivamente o adoecimento nos trabalhadores, né? E não necessariamente as estruturas físicas e nem relativamente ambientais insalubres desse mesmo local de trabalho, ok? Então, do ponto de vista psicológico, gente, a clínica psicodinâmica do trabalho, ela atua para promover a qualidade de vida dos trabalhadores em geral, e vamos ver isso nos próximos encontros, tá? Então, a clínica psicodinâmica do trabalho, ou melhor, a teoria clínica psicodinâmica do trabalho, é um ramo da psicologia que atua exatamente no campo trabalho, tá? Então, pessoal, agora, tratando-se da terceira parte da unidade 1 mesmo, né, nós sabemos então, gente, que a economia capitalista, ela utiliza de diversos meios técnicos e administrativos para promover a acumulação de valores, tá? Então, isso não é novidade, que são lucros, né? O toyotismo, no caso, né, enquanto método produtivo, ele é caracterizado,
pelo processo de automação. 2, pela robotização e pela flexibilização da atividade industrial. Ou seja, o trabalhador ele teve que se adequar a um ritmo de trabalho que é determinado pelo ritmo das expectativas de consumo promovidos pela própria sociedade. Então, se esse ritmo de produção cai, esse trabalhador ele tem que dar uma pauta ao trabalho e depois voltar em determinado momento. Tá? Então, a flexibilização agora, ela é como se fosse uma onda, ela é, na verdade, uma onda, eu vou utilizar o exemplo, que acompanha esse ritmo de expectativas de consumo. Então, houve uma inversão de pauta, né? O Fordismo era do jeito completamente oposto. O Fordismo produzia para as pessoas consumirem. Então, é o chão de fábrica que promovia a dinâmica do mercado, totalmente. Né? Na flexibilização, embora as indústrias sejam coadjuvantes importantes, mas é a expectativa dos consumidores é que vão gerar a necessidade de produzir mais e de promover inovações também. Tá? Então, pessoal, o toyotismo representou, digamos assim, a fase de transição de um modo de acumulação, né, de capital baseado em relações trabalhistas e de valor agregado às mercadorias e serviços, típico de uma economia capitalista tradicional mesmo. Então, tá, isso é muito bem visto no Taylorismo e no Fordismo, tá? Em parte no toyotismo. E transfigurou-se, gente, de 1970 para cá, no modo de acumulação de capital, não mais definido exclusivamente pelo chão de fábrica, pelo espaço industrial, mas sim pelas interações nas redes informacionais e pela dinâmica das cidades, né? Aquilo que o José Picoult chama de metrópoles, tá? Então, gente, no mundo globalizado como o nosso, o que está no cerne da atual forma de acumulação de capital é a dimensão intangível, é a dimensão imaterial, cognitiva e afetiva agregadas às mercadorias, serviços e às relações de trabalho, tá? E essas dimensões intangíveis são produtoras de valor e são realizadas, pessoal, pelas subjetividades dos trabalhadores. Então, esse trabalhador ele é valorizado aonde? Na sua dimensão cognitiva. Ele é valorizado exatamente na sua dimensão, nas suas habilidades. Não que ele seja valorizado, ele será, digamos assim, expropriado exatamente nessas dimensões imateriais intangíveis, como José Picoult quer demonstrar, tá? Então, por exemplo, olha só, ele fala exatamente da Havaiana, do chinelo Havaiana, né? Então, o chinelo Havaiana, ele sempre foi de borracha, né? E continua sendo de borracha em nossa atualidade. Mas associado, mas só que a chinela Havaiana é um chinelo agora que tem status, né? Representa um estilo de vida. E associado a essa questão da borracha e o chinelo de borracha havaiana, há uma série de valores intangíveis são difíceis de mensurar, mas que são trabalhadas por pessoas e que essa dimensão intangível ela é muito mais valorizada que o próprio chinelo que é de borracha. Ok? Então, o capitalismo se apropriou dessa dimensão imaterial. De acordo com José Picoult, tá? Então, por exemplo, uma imagem de uma propaganda associada a um produto, tá, pessoal? Um selo de reconhecimento identificado no produto. Um tratamento interpessoal baseado em paciência e solidariedade realizado por um atendente de consultório médico ou realizado por uma enfermeira a um determinado paciente. Gente, isso é difícil de ser mensurado, né? Habilidade ou conteúdo emocional, por exemplo, pessoal, praticado por um atendente de empresa de telefonia, né, a um cliente preocupado com sua conta telefônica, né? Eu já havia até falado disso para vocês, né? Nós falamos todo dia, precisamos, né, às vezes solucionar um problema ali com a nossa operadora de celular
E muitas vezes nós somos frustrados. Muitas vezes por quê? Porque muitas vezes não está presente uma pessoa, e sim uma máquina, né? Uma inteligência artificial. Mas se é uma pessoa, né? Isso não tem preço para os que são atendidos. E nem tem preço, e é difícil mensurar isso. Um outro exemplo é a própria habilidade de vocês, enquanto engenheiros emocional de vocês, né? Em conduzir um grupo de trabalhadores e clientes, por exemplo, né? Então, pessoal, o que foi necessário para acontecer que o trabalho material assumisse a forma de valor efetivamente? Bom, além, claro, das tecnologias, foi necessário, pessoal, alterar as relações trabalhistas tradicionais. Então, além das potencialidades tecnológicas, foi necessário também, gente, alterar as relações trabalhistas, ou seja, as leis trabalhistas foram alteradas, né? Para que esse novo trabalho fizesse parte da dinâmica das redes informacionais, tá? Então, a flexibilização produtiva tem relação direta com as flexibilizações legais das leis regulamentares do trabalho. Não só por uma questão econômica, que é o que o governo está fazendo hoje, mas tem a ver com as novas dinâmicas tecnológicas que impõem um ritmo diferente à vida do trabalhador e do patrão também. Então, pessoal, as redes informacionais, né, elas tornaram o trabalho algo dinâmico, né, de tal modo a operar local e globalmente, né, isso nós vemos. Então, o trabalho e o emprego já não são exclusividade do chão de fábrica. Agora ele está nas redes, né? Estão nas prestadoras de serviço, tá? Então, pessoal, estar empregado é estar cada vez mais longe, como diz José Picoco, do local de trabalho, que é o home office, né? Então, o melhor emprego é aquele que não emprega no local de trabalho, é aquele que é fora do local de trabalho. E estar empregável, por um lado, é estar atualizado ao mundo do trabalho. Ou seja, falar inglês, falar alemão, estar especializado, ter um MBA, né? Então, caso não haja a condição de estar atualizado, se tratando de conhecimento e prática, né? Então, foi criado então o próprio sistema financeiro em paralelo às mudanças tecnológicas. Então, dê crédito aos trabalhadores, né? Para aí custear, né, a sua atualização. Não só custear os trabalhadores, como custear os estudantes que não têm condição de se atualizar. Assim, pessoal, o sistema financeiro é importante para consolidar o mundo do trabalho atual, bem como aperfeiçoar o sistema produtivo através das linhas de crédito, tá? Por isso que ele fala de e esse sociólogo mesmo, eu já fiz uma leitura de um capítulo, é um sociólogo italiano chamado Lazarotto. Ele fala que o trabalhador contemporâneo é um trabalhador e trabalhadora endividados. Né? Veremos isso mais adiante. E o que acontece com o trabalhador atual? Bom, o trabalho cognitivo e material desenvolvido pelo trabalhador, ele é muito importante para as empresas empreendedoras. Pois esse trabalhador, sendo dinâmico, ele pode ser direcionado para diversas atividades. E daí aplicar as habilidades emocionais de que tanto essas empresas necessitam. Agregado às marcas, às mercadorias e aos serviços. Tá? Então, as habilidades emocionais sendo um típico trabalho intangível, imaterial ou cognitivo, ele passa a ser fonte, né, fonte valorada pelo próprio capital. O capital vai se apropriar disso. E o valor intangível e o valor imaterial, ele é mais caro que os próprios produtos em si. Tá, gente? Então,
para a teoria psicodinâmica do trabalho, o trabalhador cada vez mais está sendo exigido, exaurido por parte dos empregadores e empreendedores em suas qualidades mais preciosas, que são as suas emoções e o conhecimento acumulado. A dimensão cognitiva do trabalhador tem sido cada vez mais exigida pelas novas demandas do mercado, a ponto de adoecer mentalmente e corporalmente, tá, gente? Então são as pressões do ambiente. Ah, sempre foi assim? Sempre existiu isso na antiguidade, só que agora isso aqui é elevado a uma determinada potência, né? E muito elevado. Então, a teoria clínica psicodinâmica do trabalho, gente, afirma com base em evidências científicas e práticas que a organização do trabalho, bem como o clima organizacional do trabalho, pode contribuir, para promover a qualidade de vida dos trabalhadores, e assim espera-se que as empresas tenham responsabilidade junto a isso e as instituições públicas, ou, contrariamente, infelizmente de modo muito triste, né, pode implicar para a promoção do adoecimento do trabalhador por conta das exigências do próprio ambiente, tá? Então, pessoal, resumidamente é isso. Eu disponibilizo para vocês 2 links de vídeos, né, falando sobre a clínica psicodinâmica do trabalho, né, sendo falado e apresentado por uma psicóloga, né? E é isso aí, né? Abraços e nos veremos a seguir aí, tá? Muito obrigado aí. Obrigado pela atenção.